uma nova. E o tema, dentro desse grande tema, é que a igreja é o povo chamado à santidade. Amém? Verso 1 diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça, pois foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela revelação da Tua Palavra, porque temos nesta noite o nosso coração, trazemos sedento e anelante por ouvir de Ti, pois quando o Senhor fala, nada pode resistir a Tuas palavras de poder, de graça e de autoridade. Assim edifica os nossos corações e renova a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então a igreja é o povo de Deus que é chamado à santidade. Uma premissa que nós vamos ver ao longo desses 9 versículos, que nós vamos começar a dissecar, a aprender, a discernir o propósito de Deus. Mas antes mesmo, é interessante nós olharmos aqui, nesse capítulo, 2 coisas sobre a igreja. Nesses versículos que nós acabamos de ler, fala da igreja como Deus a vê. E nos outros versículos, até o verso 31, do 10 ao 31, Paulo ele descreve que nós somos em Cristo e mostra como a igreja, como nós a vemos, como nós vemos a igreja. Então, uma do céu para a terra e outro da terra para o céu. Então, há uma visão completa do que as Escrituras vão estar nos orientando e nos mostrando como nós devamos vivenciar a nossa comunhão com Ele e mantermos a nossa santificação. E esse primeiro retrato que Paulo tira dessa igreja aqui em Coríntios, ele descreve que nós estamos em Cristo, nós não estamos em César, nós não estamos, Corinto era uma cidade grega, portanto, foi falado, muito bem, que é uma cidade cosmopolita, uma cidade de muita influência da filosofia grega. Então, os seus poetas, os seus filósofos tinham muita influência sobre essas pessoas, mas Paulo não olha da perspectiva humana, Paulo olha da perspectiva de Deus para nós. Deus nos vê em Cristo, nós que o aceitamos, e estes irmãos aqui de Coríntios, eles aceitaram a Cristo, e eles não tinham mais que depender das filosofias gregas, eles não tinham mais que estar na dependência do direito romano,
mas eles tinham que buscar a orientação de Deus e ver como Deus assim queria que fosse. E a primeira perspectiva que Paulo aqui vai falar hoje, ele vai mostrar para a gente que há dois tipos de santidade. Aí você pode dizer, pastor, mas não sabia que tinha nenhuma, quanto mais duas, né? Mas é o seguinte, a salvação é um ato jurídico de Deus. Aceitou Jesus, confessou a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, você está salvo. Agora, a santificação, em primeiro lugar, nós podemos chamar aqui que a primeira santificação é a posicional. Quando nós ajustamos a nossa vida em linha com o Cristo crucificado, ressurreto, né? E ali nós temos a nossa dívida, o nosso pecado, a nossa transgressão rasgada, cancelada. É por isso que, por exemplo, não é do feitio de Deus estar toda hora cobrando, sabe aquele dia, aquele 25 de dezembro de 1980, que você brigou com a dona Fátima, né? E porque ela não fez aquele grude gostoso que você gosta, né? Porque ela foi fazer outra coisa mais gostosa ainda, mas você queria. Quer dizer, Deus não vai, irmãos, né? A gente, muitas vezes, né, nós temos uma mente muito pecaminosa, nós ficamos lembrando, principalmente o marido lembra a mulher, e a mulher lembra o marido, né? E às vezes acabam se arranhando por causa disso. Mas quando nós estamos em Cristo, é bom sempre nós lembrarmos que essa salvação posicional é exatamente essa atitude em que Deus nos perdoa, né, de todos os pecados. O que diz lá em 1 João capítulo 1 e verso 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não perdoa pela metade. Aqui é a santificação posicional. Se eu estou em Cristo, não tem diabo no mundo que vá ficar me acusando, porque aí eu chamo a Bíblia e mostro: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é nisso que nós precisamos estar cientes. E o segundo, né? Nós vamos ver mais detalhado, mas aqui eu vou dizer logo. O segundo retrato que Paulo ele descreve aqui, a santificação, fala dessa santificação progressiva do nosso amadurecimento. Por exemplo, quando nós nascemos para Jesus, Pedro diz que nós somos recém-nascidos. E em 1 João Pedro 2:2, ele diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, mesmo que nós tenhamos já esse funcionamento, que nós somos santificados, infelizmente nós acabamos ainda cometendo alguns pecados. E para Deus não há pecadinhos, nem pecadões, né? Não, mas foi só uma mentirinha, pastor. Meu irmão, né? Não tem o tamanho, porque todo pecado é uma afronta à santidade de Deus. Então, enquanto a santificação posicional é também um ato de nós termos o pecado, no caso assim, vamos entender o pecado original ali, perdoado, nós precisamos também saber que nós temos essa santificação que
É uma maratona do dia que nós aceitamos a Jesus até o dia que nós vamos ser glorificados. Então é um percurso, é uma trajetória. Por isso é que a gente precisa estar lendo as Escrituras para que ela nos sensibilize, para a gente correr para os pés de Jesus. Porque ou o pecado nos afasta da Bíblia ou a Bíblia nos afasta do pecado. Uma das coisas, as duas não dá para coadunar ao mesmo tempo. Então que nós somos em Cristo. É exatamente que na nossa vida diária nós precisamos estar buscando todo o propósito de Deus para a nossa existência e deixando que Ele realmente edifique os nossos corações. Nós precisamos então saber que falar mais a miúde sobre a santificação progressiva, vão ser os próximos preletores, e aqui eu estou dando mais só uma palhinha para a gente se situar no que nós vamos abordar hoje. Então, em primeiro lugar, a igreja é um povo chamado à santidade, em primeiro lugar porque a igreja é um povo separado por Deus e para Deus. Vou repetir, a igreja é um povo separado por Deus e para Deus. Então é maravilhoso saber que a própria palavra grega para a igreja é eclésia, que quer dizer um povo chamado para fora, né? E qual é a ideia? É que o Senhor Jesus nos chama para fora do mundo, fora dos esquemas do mundo, fora das articulações malignas do mundo, né? Para a gente ter exatamente a graça e a autoridade de combater todas as investidas do mal contra cada um de nós. Então, aqui nessa igreja nós temos, a igreja de Corinto, ela tinha 2 endereços. Quer dizer que tinha 2 igrejas em Corinto? Não é isso que eu estou dizendo. O primeiro endereço de Corinto era o endereço geográfico, né? Lá em Corinto, na rua tal, né? Do número tal. E o outro endereço era um endereço espiritual, onde era que essa igreja estava em Cristo. É como nós temos 2 endereços também, Rua Chile, 274. E o outro endereço, nós estamos em Cristo, nós estamos firmado, edificado e consolidado em Cristo. Então a igreja, ela é uma assembleia de santos, e essa igreja, ela é uma igreja que está espalhada por todo o mundo, graças a Deus, né? Mesmo aqui no começo, a igreja tinha, Paulo foi um desses grandes expansionistas do evangelho, que plantou igreja em muitos lugares, e ele plantava sempre, porque ele plantou em Corinto e não na cidadezinha lá, pequenininha lá, escondida lá na Atenas, porque Corinto era um centro que jorrava muitos interesses, e vinha gente de todo canto, e barco, e navegação, e estradas romanas, que as pessoas poderiam ir e vir com muita facilidade. Por isso, ele estrategicamente tratou de plantar a igreja ali, como foi em Roma, como foi em Éfeso. Cada igreja, cada lugar que ele plantou uma igreja, ele fazia, sempre procurava as grandes cidades, para que dessas grandes cidades ele preparava novas lideranças, presbíteros, deixava uns aqui e enviava outros, e assim a obra do Senhor ia se expandindo e o nome do Senhor ia sendo glorificado. Então a igreja do Senhor é o corpo de Cristo, espalhado por toda a terra. A igreja, ela se move em 2 dimensões, porque nós somos cidadãos de 2 mundos. Ao mesmo tempo nós temos um endereço aqui na terra, e também nós somos, em que nós temos nossos sonhos, as nossas lutas, as nossas dores e muitas frustrações, mas também nós somos pessoas que vivem uma dimensão espiritual gloriosa, e nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, como diz Paulo
em Efésios capítulo 1 e verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E aí há sobre a nossa cabeça realmente essas regiões que precisam que nós sejamos tomando posse das realidades espirituais e trazendo para o nosso plano material e sendo instrumento de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas para a glória do nome de Jesus. Então, mesmo tendo essa dupla cidadania, podemos dizer, nós estamos firmados em Jesus. Entra governo, sai governo, mas nós estamos firmes em Jesus. Entra crise, sai crise, mas nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, porque Ele é o Senhor que nos prepara e que mesmo em meio à crise é a grande oportunidade de nós fazermos aquilo que nos determinou o nosso Senhor para a gente alcançar propósitos eternos na vida de outras pessoas para a glória de Deus. Então, nós entendemos que é muito importante a gente saber que o Senhor Jesus quer contar conosco a cada dia. Então, segundo Paulo, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principados e potestades. Não importa os demônios que procurem se opor à obra de Deus, eles se levantam, mas eles têm que estar debaixo dos nossos pés, e nós os vencemos em oração. Nós repreendemos a todas as ações malignas e declaramos a vitória de Cristo sobre as potestades e principados. Em segundo lugar, a igreja só tem um dono. Infelizmente, nós vivemos numa época em que algumas igrejas têm alguns donos, né? Mas nós entendemos que a igreja do Senhor Jesus, né? A igreja é de Deus. Não é minha, não é sua, não é nossa, mas é de Deus. E Paulo chega a dizer aos presbíteros de Éfeso que a igreja é de Deus porque ele a comprou com o sangue do seu filho. Atos 20 e verso 28. Então, ninguém na igreja, nesta igreja ou em qualquer outra igreja pagou um alto preço para ter o direito de dizer que é o dono da igreja. Então, não se trata, portanto, da igreja de Coríntios, da igreja de Gileade, Bela Vista, mas da igreja de Deus em Coríntios, da igreja Gileade na Bela Vista, aqui em Fortaleza. Deus nunca passou procuração para nós, porque Ele é que continua a conduzir a sua igreja, Ele continua dando as ordens, Ele continua dando a orientação, e esta palavra nós temos que atentar, nós temos que entender que ela, quer ouçam, quer não ouçam, mas é palavra de Deus. Infelizmente nós temos vivenciado pessoas que começaram bem, mas que hoje não creem nessa palavra, estão desprezando a verdade de Deus por mentira. Mas seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, só Ele, que é o Senhor da igreja, e o seu Espírito que nos conduz, e nós vamos fazer aquilo que o Espírito de Deus quer que nós o façamos para a glória de Deus. Então, eu posso até perguntar se tem aí no nosso auditório alguém que tenha algum documento de propriedade dessa igreja. Se não tem, é porque a igreja é dele mesmo, porque ele não designou isso, mas alguns se acham, e não é por aí, porque a igreja só tem um dono, e este é o Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Ele que comanda, e Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja do Senhor Jesus, ela vai prevalecer, mesmo diante de todos os embates, diante de todas as afrontas. A igreja do Senhor, ela avança como exército com bandeiras, com toda a determinação necessária. Em terceiro lugar, nós vemos que a igreja é chamada para a santidade. E aqui nós vamos lembrar aquele conceito
que a santificação ela tem esses dois aspectos. Da santificação posicional, todo crente é santificado em Cristo. Não é no ministro de louvor, não é no pastor, não é no diácono, não é do presbítero. Cada crente, quando aceita Jesus, ele é santificado em Cristo, porque foi Ele que morreu em nosso lugar. Portanto, a igreja de Deus que está em Corinto, disse isso Paulo, aos santificados em Cristo Jesus, verso 2. Então, toda pessoa que crê que em Cristo é santo, é santa, porque é santificado. A santificação é o ato de tornar santo aquele que era impuro, aquele que era violento, maligno, perverso, e é completamente santificado. Portanto, quando nós falamos sobre esta santidade ou santificação posicional, nós vamos saber que em Cristo nós temos essa garantia. Mas a teologia católica diz que uma pessoa santa é aquela que depois de morrer é canonizado. Isso não é isso que a Bíblia nos ensina. A canonização eclesiástica não tem poder de fazer uma pessoa santa, porque o homem que por si próprio não é santo, ele não pode santificar um outro por sua conta e risco, ou por conta da sua denominação. Ser santo é estar em Cristo, e muitos querem essa santidade sem Cristo, e aí eles cometem exatamente uma tremenda besteira de desprezar essa obra salvífica e transformadora de Cristo, e por isso deixam de gozar das benécias da santificação na presença do Senhor nosso Deus. Então, a santificação posicional é um ato e não um processo. Creu, confessou, reconheceu, está santificado, né? Mas, como nós já falamos, temos a santificação que é chamado processual. Quando Paulo ele prossegue, ele diz, olha, no verso 2, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Nós fomos chamados para sermos santos, porque, na verdade, o mundo de tudo procura nos embaraçar. E por falar em embaraço, o autor de Hebreus, que nós não sabemos exatamente se era Apolo, Paulo ou mais alguém que não quis se revelar, ele, no capítulo 12, ele diz, desembaraçando-nos de todo o pecado e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então nós temos nesse processo de santificação um alvo, que é nos parecer com Cristo, que é nos assemelhar àquele que nos salvou, né? E nos redimiu, e nele nós estamos a cada dia. Então, a primeira santificação é processual, a primeira é posicional, a segunda é processual. Quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Por isso, quem está em Cristo é nova criatura. Não vai viver da mesma maneira leviana, falsa que andava antes. É nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, em Jesus é tudo de novo, de novo para a glória de Deus. Então, quem está em Cristo precisa ser transformado continuamente, progressivamente, à imagem de Cristo. Esta é a santificação processual. Essa santificação processual ela só termina na glorificação. Salvação, santificação,
e glorificação, que nós estaremos sendo tirados daqui para estarmos para sempre com o Senhor. Então é maravilhoso saber que esses processos espirituais, né, tem um pouco de doutrina, mas é de muita valia para a nossa vida. Aí eu fui buscar uma ilustração aqui para falar. Santificação é pureza, buscar a pureza, né? A limpeza, né? E aí eu busquei uma ilustração sobre a prata purificada. Diz que um grupo de mulheres estudava o livro de Malaquias, quando no capítulo 3 elas se depararam com um assunto do qual nada sabiam. E aí, qual era o versículo? E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. É o que está lá no livro de Malaquias, capítulo 3, né? Um dos versículos. Este verso realmente trouxe muita intriga, muita inquietação a esse grupo de mulheres, pois elas não tinham a mínima compreensão como era que era feita a purificação da prata. Mas uma delas se ofereceu para buscar, descobrir, né, esse processo de refinamento da prata, até a próxima reunião. Daí, entrou em contato com Ourives, marcou um horário com ele e disse o motivo da sua curiosidade. E convenceu aquele homem para que pudesse fazer o seu trabalho lá na reunião de oração daquelas mulheres no dia determinado. Então, o homem colocou um pedaço de metal sobre um ferro e o aqueceu, e explicou que o processo de refinamento devia-se manter a prata no meio do fogo, onde as chamas eram mais quentes, de forma a queimar todas as impurezas. Então, a prata, o fogo aqui embaixo, e quanto mais fogo, mais ela... E ela então perguntou se era verdade que ele vinha se sentindo em frente daquele fogo, enquanto a prata estivesse sendo refinada. O ouriço respondeu que sim, pois tinha que ficar olhando o tempo todo para a prata, para evitar que ela fosse destruída pelo fogo. Fogo demais também, né, destrói a peça. E a mulher então perguntou: como você sabe que a prata já está purificada? Olha a resposta interessante do ouriço. Ah, é fácil, respondeu o ouriço, quando eu vejo a minha imagem nela. Então, só a imagem do ouriço na prata é que ela está pronta, está pura, as impurezas saíram. Então, queridos, esse processo de santificação, esse processo do fogo, do Espírito da nossa vida, queimando as impurezas. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem enganava, não engane mais. E aí Paulo diz o que se deve fazer, né? Use a sua vida para o bem, né, da comunidade, aquela coisa toda. E esse fogo vai nos levando a nos parecer. Quem é o ouriço da nossa vida? Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e ver ao longo dos anos que nós estamos parecidos com Ele. Não é com a gente, não. Esse cara só quer ser a última Coca-Cola do deserto, né? Então, se ele está ainda se sentindo que é alguma coisa, é porque o ouriço ainda não está, né, passando a sua imagem para a sua identidade ali. Então, é interessante a gente refletir sobre isso. Nós fomos santificados e nós somos a cada dia, porque o pecado não dá trégua, o pecado está à porta, compete-nos dominar, mas algumas vezes nós fraquejamos, algumas vezes nós somos resistentes,
e queremos achar que nós damos conta, mas aí é onde nós fraquejamos mais uma vez. Em quarto lugar, a igreja é uma família que está representada ao redor do mundo. Onde você chegar, qualquer parte do mundo, você disser que é um cristão, tem ali uma família, Deus vai lhe orientar, Deus vai lhe instruir, que vai ter alguém que vai chegar junto a você. Então, pertencer à igreja é um fato muito maravilhoso. Não apenas, às vezes nós estamos numa igreja pequena e nós achamos que o corpo de Cristo é só nós aqui. Não, mas aqui nós somos apenas uma parte, porque a igreja do Senhor está, são milhões e milhões, e naquele grande dia vai ter milhares de milhares diante do Cordeiro, adorando e bendizendo o nome dele. Por isso Paulo ele diz: com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos uma família, porque nós temos outros irmãos em outros lugares, em outras, Jesus disse lá em João 10, que ele tinha outro aprisco que não estava ali, mas ele tinha outras ovelhas, e nós sabemos que nós temos hoje, somente que o evangelho está espalhado ao redor do mundo, nós temos muitas vidas espalhadas. Então é um erro grave, de maneira teológica, olhar para o nosso grupo, para a nossa denominação, para a nossa igreja local e ter a pretensão, a vaidade de achar que nós somos, só nós que somos salvos, só nós que somos os únicos detentores dessa verdade santa. Isso é uma tremenda heresia, porque a igreja do Senhor é antes da gente e vai ser depois da gente, porque se o Senhor Jesus não voltar, haverão outros crendo e a obra do Senhor acontecendo para a glória de Deus. Então a igreja de Deus é maior do que a nossa denominação, que é tão pequena, é maior do que essa igreja, é maior do que tudo, e nós devemos estar prontos para cada dia testemunhar do amor de Deus e anunciar essa verdade santa e gloriosa, E nessa época de globalização, de vidas que vão e que vêm, nós hoje, eu imagino, tá certo? Digo eu, não o Senhor, nós temos jovens aí que estão se preparando na universidade, estão já formados, e as oportunidades hoje são, um jovem como vocês estão concorrendo, podem concorrer com qualquer emprego em qualquer parte do mundo, Singapura, no Japão, em qualquer lugar, e vão chegar lá e vão fazer bonito, e vão estudar, e vão desenvolver os potenciais de vocês com muita graça e com muita autoridade. Então, isso, eu entendo a globalização como também a oportunidade do evangelho ir junto, na sua bagagem, ir junto e levar e ser apregoada a mensagem viva e poderosa do nosso Senhor em muitos corações. Então a igreja do Senhor, ela é espalhada, ela está ao redor do mundo, e ninguém pode deter a marcha da igreja, ninguém pode dizer, não, aqui não vai ter, não vai passar, porque durante toda a história, todos aqueles que procuraram impedir, procuraram queimar os cristãos vivos, era onde a igreja mais florescia e o nome do Senhor era glorificado. Por isso, meus irmãos, saibam que Deus é maravilhoso. Então, o nosso Deus, Ele é o Senhor deles, e por isso nós podemos invocar o nome do Senhor e saber que Ele é o Senhor deles, mas é o Senhor nosso, e nós proclamamos essa verdade a tempo e a fora de tempo. Em quinto lugar, a igreja é um povo enriquecido pela graça de Deus. A igreja não é apenas separada por Deus e para Deus, mas também ela é enriquecida por essa graça de Deus. Olha o que Paulo fala aí: sempre dou graças a meu Deus
a vosso respeito, a propósito de sua graça, que nos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Queridos, não tem maior riqueza do que a riqueza de Jesus. Na época dos piratas, eles saíam nos mares bravios e buscavam os tesouros, né? E muitos não voltavam porque muitos falsos mapas, né? Mas aqui está a mina do ouro, de um ouro que não perece, de uma busca que nada pode deter. Esse enriquecimento aqui é se enriquecer das coisas de Deus, buscar os valores eternos. O mundo aqui é muito passageiro. Alguém que vive muito, vive 100, até 100, cento e poucos anos, pela misericórdia do Pai. E a eternidade, quantos dias tem? E o mundo procura vender para a gente que nós temos é que aproveitar aqui, porque, né? Isso aqui, passa rápido. Não estou dizendo que nós desprezemos de tudo aquilo que estamos fazendo, mas naquilo que estamos fazendo, o nosso coração tem que estar nas coisas de Deus, tem que estar nas coisas que são coisas eternas, que não passam, que não caducam, que não desvalorizam. Fostes enriquecidas nele. Veja aqui a maneira que Paulo está falando para os irmãos de Corinto que eram abastados. Eles não eram os irmãos lá daquela região da Macedônia, que eram pobres, mavé. Mas eles estavam falando para uma cultura, né, como foi falado aqui tão bem semana passada, era um centro cultural, comercial, corria muito dinheiro nessa cidade. E Paulo diz: olha, meu amigo, em outras palavras, o que vocês têm de dinheiro aí é significante. Vocês olhem para as coisas eternas, vocês busquem se enriquecer do que o ladrão não pode roubar, do que a traça não pode corroer. Isso que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Então, e aqui a palavra enriquecidos é a palavra grega plutagracia, que é exatamente enriquecidos. Refere-se a uma pessoa ficar muito rico. Várias passagens, até parábolas que Jesus, para dar uma conotação mais, né, fala daquele homem que encontrou uma pérola de grande valor, pegou, é aqui, né, esse terreno aqui, foi lá, vendeu tudo quanto tinha, digamos que aqui eram as posses dele, ele vendeu tudo, levantou o dinheiro, foi lá no dono desse terreno aqui, disse: quanto é? Isso aí é 10 tons, pois está aqui o dinheiro. E quando ele adquire, ele cava e traz essa pérola de grande valor. Ele era possuidor, porque agora ele tinha o documento, ele estava legalizado. Então Jesus mostra que a maior riqueza da nossa vida é a riqueza espiritual. Diferente do que o mundo aí diz, mas se o mundo fosse fazer propaganda das coisas espirituais, tinha alguma coisa errada. Então nós aqui, estudando as Escrituras, vamos garimpar, vamos aprofundar aquilo que é eterno, vamos buscar e mostrar cada dia a riqueza dessa obra tão maravilhosa. Então, enriquecidos, né? A pessoa ficar muito rica, e o crente não é uma pessoa pobre, ele é uma pessoa muito rica. E Paulo também diz, né, Efésios 1 e
1 e 3, né, novamente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então, é em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós estamos certos da sua vitória, do propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. Então agora Paulo está dizendo que os crentes em Coríntios foram enriquecidos com toda a palavra, com todo o conhecimento, com todos os dons espirituais. Essa igreja era uma igreja riquíssima de dons espirituais. Não teve nenhuma igreja no Novo Testamento que deslumbrou mais as coisas espirituais do que a igreja de Coríntios. Mas havia vários problemas que vai ser combatido, várias coisas que vai ser, ensinado a maneira correta de se fazer, né? Então, quando nós somos salvos, recebemos dons espirituais. E a igreja em Corinto era uma igreja rica na palavra, no conhecimento e na capacitação dos dons. Então, essa era uma igreja que tinha todas essas habilidades. E todos tinham os recursos para realizar a obra de Deus. E tudo isso deveria motivar a igreja a uma vida de santidade. Eles deveriam estar atentos a esse propósito e vencer cada momento as coisas do mundo. Em sexto lugar, a igreja é um povo que espera a segunda vinda de Cristo. Já foi falada hoje aqui dessa grande expectativa, desse grande momento, e sempre que anunciamos a ceia do Senhor, estamos dizendo: bichinho, essa mesa está pequena, mas qualquer dia desse nós vamos tomar uma ceia lá com Abraão, Isaac e Jacó. Pensa, uma mesazinha comprida, viu? É para a glória de Deus. E o que mais motiva a igreja? Verso 7, a ser santa. O que diz aí do verso 7? De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo aqui se encaminhava para que a igreja estivesse com essa expectativa da volta de Jesus sempre. E se a igreja que aqui estava nos anos 60, já da nossa era cristã, nós estamos a praticamente 2000 anos depois. Será que essa expectativa não é para ser hoje mais latente, mas nós estarmos na grande alegria de que Jesus está voltando a qualquer instante? Pensemos nisso. Então, quando os crentes aguardam a Jesus, quando ele vive nessa expectativa de que Jesus vai voltar, ele se santifica. Porque qual é o servo que quer ficar quando o seu Senhor Jesus voltar? Vai ficar embaraçado, como aquelas 10 virgens, aquelas 5 virgens que não tiveram lâmpadas, não tiveram azeite e ficaram realmente fora do banquete do casamento. O apóstolo João diz que aqueles que têm essa esperança se santifiquem, se tornem puro como ele é. Jesus é puro. 1 João 3:3. É uma pessoa que percebe nessa vista verdadeira sobre a segunda vinda de Cristo e tem essa tendência de não mais cair no marasmo, na mesmice, mas estar sempre cuidando da sua vida espiritual. Então, devemos estar sempre atentos ao propósito do Senhor nosso Deus. E por último, a igreja é povo de Deus e tem que depender da fidelidade de Deus. Versos 8 e 9. Paulo ele diz que a fidelidade de Deus deve nos levar a uma vida de santidade. Novamente ele enfatiza a importância e o significado da santidade da nossa vida diária. E esses versos 8 e 9 nos lembra que o Senhor Jesus também nos conformará até o fim para sermos irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos nesse percurso até a vinda do Senhor e nós precisamos saber que Ele não quer que a gente seja de qualquer jeito, mas temos que ser para a glória do seu nome. A igreja será completamente sustentada pela fidelidade de Deus.
além de muito positivo quanto aos recursos da igreja em Corinto, Paulo também confia totalmente no Senhor quanto ao seu futuro, seja quais forem os altos e baixos que possamos vir a enfrentar. Paulo tem a certeza da fidelidade de Deus, que Ele os chamou para a comunhão com seu Filho, e Ele os confirmará. Essa é essa garantia, né? Significa tornar firme até o fim. Então, meu irmão, não entregue os pontos, não desanime, mas tenha o coração firmado nele, a alma contrita para agradar a Ele, o coração apaixonado pela palavra, uma vida santa de oração, e sabendo que em breve, a qualquer momento, ao tocar a trombeta, nós seremos transformados para estarmos para sempre com o Senhor. Agora o Senhor Jesus então nos chama, e a força desse chamado é de nós estarmos a cada dia dependendo totalmente de Deus. Ele não é homem, ele não pode negar a si mesmo, ele manterá a sua palavra de nos dar a oportunidade de sermos aperfeiçoados. Ele fala aqui do aperfeiçoamento dos santos. O ponto final da história de Deus é sempre essa, de que Ele estará cumprindo, através do seu Filho, o propósito de salvar, de transformar e de redimir todos aqueles que foram chamados por Ele e possam viver intensamente o propósito de Deus na sua caminhada para a glória do nome do seu nome. Por isso, Ele é fiel, e a sua fidelidade é incomparável. Deus se mantém fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, e Ele quer que nós sejamos também valorosos, dependendo dEle, cumprindo todos os desígnios dEle a cada dia. Portanto, Ele trabalha fielmente por meio do Espírito Santo, que habita em nós, que é o Senhor da igreja, com os seus dons para purificar, santificar e promover crescimento e maturidade da igreja. A fidelidade de Deus sempre estará presente para nos ajudar a sermos fiéis. Sermos fiéis. O que se importa é que o dispenseiro seja encontrado fiel. Essa é a expectativa do coração de Deus a respeito de cada um de nós. Vamos curvar as cabeças e vamos orar a Deus mais uma vez. Pedir que Ele esteja nos ajudando nesse processo. Obrigado, Jesus, pelo poder maravilhoso da Tua palavra, pela inspiração do Teu Espírito, pela comunhão que temos de a cada dia sermos conduzidos e firmados com a Tua palavra. Obrigado porque esta palavra, Senhor, não volta para Ti vazia, mas cumpre aquilo que está no Teu coração. Traz as mentes cativas a Ti, o desejo de fazer o Teu nome grande e a Tua obra sempre possa ser multiplicada no coração de homens e mulheres. Que essa comunidade veja o amor, a dedicação, a fidelidade, a entrega deste povo para viver uma vida santa e digna na Tua presença. Assim, Senhor, realiza o Teu propósito na vida da Tua igreja. Eu Te apresento, Senhor, aqueles que estão enfermos nesse dia. Te apresento a vida da Ruth. Sara, a Tua filha, restaura o seu bem-estar e dará a ela a confiança de que o Senhor está à sua frente, que faz propósitos se cumprir na sua caminhada. Também, Senhor, nós louvamos, nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Louvor.